E aí pessoal, beleza? Vamos então agora para o nosso segundo vídeo. Lembrando que no primeiro vídeo nós tratamos da temática e da originalidade. A temática ela tem que estar presente, o tema tem que ser totalmente privilegiado dentro do texto. E originalidade é fundamental porque o oposto do que não é original é plágio. E plágio, em muitos casos, é considerado até crime. Aliás, tem jornalista que está processada na justiça porque plagiou reportagens e tal. Mas no nosso caso aqui é texto argumentativo dissertativo. Então, dando sequência então agora nesse vídeo, nós vamos falar sobre a impessoalidade. Impessoalidade. A impessoalidade, o próprio nome já diz, tem a ver com o impessoal. Em outras palavras, ele não se refere a uma pessoa em particular, principalmente a primeira e segunda pessoa, que é muito comum, eu e o tu. No nosso caso, como a gente usa pouco o tu, geralmente é mais utilizado o você. É muito comum. A grande maioria dos alunos não conseguem escrever sem incluir essas duas pessoas, tá? Então fica aquela confusão, eu, você, eu, estabelece uma confusão, não dá para saber se eu é você, se você, quem é quem ali no texto, além de tirar aquela característica do texto dissertativo, né? Ele passa a aparecer um texto narrativo, né? Às vezes dá a impressão que você está fazendo uma narração, ou um texto opinativo comum, né? Uma carta, né? Um texto epistolar, e aí vai, né? Então, perde a característica, perde a estrutura, né? E fica uma coisa confusa, não dá para você saber. Então, eu e você são palavras que precisam ser banidas. Então, para ter um texto bastante impessoal, você precisa se distanciar. Tá? Há que haver um distanciamento do objeto, você precisa se distanciar daquilo que você está falando. Quando você toma essa distância, você acaba enxergando melhor as coisas e a partir daí você consegue também progredir no seu texto. Por exemplo, quando você está muito focado, está dentro do problema, quando a sua pessoa está dentro daquele problema, fica difícil enxergar outras perspectivas. Vamos dar um exemplo bastante simples, bastante banal. Você já esteve apaixonado, né? Já se apaixonou, claro, né? Quem que não? Então, o que acontece? Quando você está apaixonado, você está lá envolvido, inserido naquela coisa. As pessoas que estão de fora e que gostam de você e percebem que há alguma coisa errada naquilo ali, elas têm essa possibilidade de ver. E você que está ali envolvido, você acaba brigando. Às vezes a pessoa te dá um conselho, você briga, desfaz amizade. E assim por diante, você acaba não tendo essa visão. Obviamente, depois que você se afasta um pouco, começa a perceber melhor as coisas, você vai perceber, nossa, a pessoa tinha razão, acabei brigando e tal. Então, quando você se afasta, você consegue ter uma visão melhor do objeto, né? Outra coisa, quando você compartilha, às vezes alguém postou alguma coisa lá na rede social, uma acusação, uma informação, às vezes até falsa, mentirosa, e você, porque a pessoa publicou, nossa, fulano publicou, a TV tal falou, não sei o que, você vai lá e pá, compartilha, não checa, não verifica, e muitas vezes você está cometendo um crime, né? Esparramando uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, né? Então precisa tomar bastante cuidado. Ou ainda, só para a gente entender melhor o que é você estar dentro do problema e você estar fora do problema, se distanciando do objeto, quando você está passando por uma dificuldade, né? Sua mente está lá o tempo todo, olhando o problema, você está enxergando você ali, aquele problema, e às vezes até uma coisa bastante simples, né, de resolver, mas como você está ali vivendo aquele problema, você não percebe muito o que fazer. A partir do momento que você se afasta um pouco e começa a pensar, não só no problema, não só em você, não só no problema, mas em como que a gente vai resolver esse problema, como que
esse problema pode ser resolvido, você começa a encontrar soluções. Ou seja, você se afastou, observou, e de repente, a partir dali, você começou a traçar e perceber coisas que podem ser realizadas, né, com o tempo. Então, distanciar-se do objeto é fundamental. Você precisa estar, quando você vai escrever, para você continuar a manter a impessoalidade, você precisa estar distante, você precisa estar fora do texto. Outra pessoa, você, né, eu falei tanto você aqui, você, mas eu estou conversando com você. O texto dissertativo não é uma conversa. Pior ainda quando você usa o texto dissertativo para dar conselho, né? Que já é uma característica completamente de texto prescritivo, né? Injuntivo. É aquele texto que vai dar opinião, que vai aconselhar, que vai criar norma, que vai criar regra. E a grande marca desse texto é o verbo no modo imperativo. O modo imperativo a gente lembra que é aquele que manda, que dá conselho, que organiza, que dá opiniões, assim por diante, mas é aquele verbo de comando. Então, é muito comum a gente ver que no texto, no modo imperativo, às vezes você está escrevendo sobre prevenção. Aí você acha que está escrevendo uma cartilha. Previna-se, faça, escreva, não se descuide, não jogue, e assim por diante. Então, veja, previna-se, modo imperativo, faça, escreva, não se descuide. Você, de uma certa forma, está dando ali um conselho. E o texto dissertativo ele não é para dar conselho para ninguém. Você não está escrevendo uma cartilha de como se comportar em determinada situação. Você está defendendo uma opinião, você está defendendo uma teoria. E a teoria tem que estar amarrada, lembra, sempre com a temática. Então, nunca use o modo imperativo. Nunca. Agora, eu estou usando o modo imperativo para você. Não use o modo imperativo. Entendeu? Essa é uma característica do texto prescritivo, injuntivo. E aí você vai falar assim, mas tá, e o que eu faço então? Bastante simples. Quando você tem aquela tentação de escrever assim, na minha opinião, quando você fala na minha opinião, eu estou ali no meio, né? Os jovens estão cada vez menos preocupados, patati patatá. Olha, se é a tua opinião, tudo que você está escrevendo ali é opinião sua, né? Mesmo que seja uma coisa que você viu e tal, e que você acredita, você tomou aquilo ali para você, você não precisa escrever na minha opinião, eu acho, eu acredito, você simplesmente afirma. Então, em vez de você escrever, na minha opinião, os jovens estão cada vez menos tal, tira esse na minha opinião e só escreva. Os jovens estão cada vez menos preocupados com a vida e se envolvendo e assim. Então você já parte para a afirmação. Não precisa marcar eu acredito, na minha opinião, na minha não sei o que. Tá? Ao invés de você escrever, por exemplo, dar conselho, né? Que nós estávamos falando de dar conselho, alguma coisa no texto prescritivo ou injuntivo. Em vez de você dar conselho e usar o modo imperativo, em vez de você escrever previna-se, você pode escrever assim, por exemplo, o adolescente deve se prevenir, ou há que se prevenir, ou ainda, né, a prevenção é necessária. Veja, você escreveu aquilo que você queria, mas você não deu um conselho, você colocou ali uma possibilidade para a pessoa que estiver lendo o seu texto também refletir a respeito, mas você não ficou lá escrevendo, dando conselho, fazendo uma cartilha. Então, precisa bastante ser objetivo quando você vai escrever. E, lógico, né, você vai ficar buscando ali outras possibilidades, para não ficar sempre naquela mesmice, né, repetindo e dando conselho. Então, para finalizar, ser impessoal é evitar primeira e segunda pessoa. Eu e você. Tem que banir essas duas palavras do texto. Eu, você. Tá? Porque no texto dissertativo não cabe pessoas. É um texto impessoal. Distanciar-se do objeto. Então, você vai tentar escrever como se você estivesse observando, né, a distância
aquilo que você está colocando, pontuando como argumentos e tal. Não dê conselhos, não é para dar conselho. O texto dissertativo é para afirmar ou negar. Você afirma ou você nega, você não aconselha, ok? Você expõe a sua ideia favorável ou contrária, você não dá conselho. Mas nós vamos falar sobre posicionamento no próximo vídeo, tá? E substituir as expressões que possam sugerir pessoalidade por outras impessoais, como eu falei lá, em vez de previna-se, né? Há que prevenir-se. Veja, você deixou de dar uma ideia no modo imperativo, mas deu uma ideia semelhante num modo genérico, sem envolver nenhuma pessoa ali no meio. Porque quando você fala previna-se, obviamente você já está falando para outra pessoa, ou você está ali no meio, tá? Agora, se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal, deixa ali o seu joinha, dá uma curtida e tal. E se não gostou, comenta, tá? Comenta, porque eu gosto muito de saber também a opinião das pessoas, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Não perca a oportunidade. Até mais.